Bom dia, bom dia, bom dia! Começando mais uma live do Mulheres de Fé. Que o teu coração se encha de alegria nessa manhã. Que o seu coração se encha de alegria por tudo que Deus tem para revelar ao teu coração. Ei! Há pão fresquinho, direto do Espírito Santo na tua mesa, o pão da vida. Que você possa receber de Jesus hoje, nessa manhã. Ei, que o seu coração hoje possa ser transformado, transbordado nos pés do meu amado. Canta para o Senhor nessa manhã. Que você quebra todo orgulho. Que você quebra todos os seus conhecimentos. Que você está aqui dizendo: Senhor, eu quero mais. Você é o meu amado. Você é o meu amado. Então, que nessa manhã você possa dizer: bem-vindo, Espírito Santo. Tira todo o orgulho dos meus olhos. Tira toda a dureza. Tira todas as cascas de tantas feridas. Tira toda a preocupação. Ah, Senhor, tira tudo aquilo que tem te impedido de descansar. Ah, Senhor, vem derramar mais do teu amor sobre nós. Encha-nos, Senhor. Que você possa apresentar para o Senhor todo o teu coração nessa manhã. Ah, que você olhe para o Senhor de uma forma nova hoje. Reestabelece, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos o teu plano A, Jesus. Ah, Jesus. Nós queremos colocar tudo debaixo do teu governo, Senhor. As nossas famílias, os nossos trabalhos, as nossas dúvidas, Senhor. Fala com Ele. Eu quebro o meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Fala com teu Deus nessa manhã. Eu quebro o meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Ah, Senhor, nós quebramos as nossas certezas. Ah, Senhor, tantas crenças que nos afastaram de Ti, Senhor. Ah, Jesus, nós queremos mais da Tua presença, Senhor. Nós queremos mais da Tua presença nesse dia. Eu quero te pedir para que você mande, seja a boca de Deus e possa mandar esse aviãozinho aí para pelo menos 5 pessoas, combinado? Manda esse aviãozinho para pelo menos 5 pessoas. Se você tá num grupo, pega essa flechinha aqui, esse aviãozinho, copia o link, joga no grupo e fala: bora, galera! Hoje tem uma palavra pra você, que é pra você. Você precisa entender que às vezes a gente acorda o dia mais desnorteado, acorda cheio de coisa pra fazer, mas nós não temos uma direção do céu. E é só quando você tem uma direção do céu que todas as coisas entram no seu lugar. Então que o seu coração venha trazer mais pessoas para o coração de Deus, para que nosso coração, nosso olhar, nosso dia possa estar alinhado com o Senhor. Alinhado com o Senhor. Então eu quero te pedir, seja a boca de Deus para alguém. Manda esse aviãozinho. Bom dia, Harrison! Que alegria você aqui. Neia, Kelly, que você possa também ser boca de Deus para alguém nessa manhã e falar: ei, tem um lugar para você, tem algo para você aqui que vai fazer diferença. Não só no seu dia, em toda a sua semana, nesse mês.
E eu quero então ler para você e compartilhar com você Lucas 7. Lucas 7. Lucas 7. Bora lá. Lucas 7, 36. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, aos seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois, enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários, outro 50. Nenhum dos 2 tinha com que pagar. Por isso, perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e enxugou com os cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então, Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Deixa eu trazer um contexto aqui breve para você, mas hoje nós vamos falar sobre o que impede a gratidão do nosso coração. O que faz a gente viver numa vida de insatisfação, de murmuração. Então presta atenção, não pega seu banquinho e sai de mansinho não, que essa live é pra você. E talvez você possa falar: não, mas eu sou muito grata. Espera. Segura, que essa live é pra você. Então eu quero trazer aqui alguns contextos importantes, tá? Então olha só, um fariseu é alguém que é alguém importante dentro da igreja. É que não existia esse nome, era dentro do judaísmo, certo? Então era alguém importante. Imagina alguém correto, alguém top, alguém que serve. Esse é o fariseu, sabe? Mulher de fé top que nem você, que tem 1001 funções, ajuda todo mundo, né? E que tá lá trabalhando, fazendo a coisa acontecer. O fariseu era esse. Ele convida Jesus na casa dele. Não é qualquer fariseu. Porque ele não era um fariseu que apontava o dedo para Jesus. Ele é um fariseu. E fariseu, então, era a cúpula. Os caras mais top da igreja. Então, esse cara da cúpula chama Jesus. Ele chama Jesus de mestre. Mas presta atenção. Ele tá olhando para Jesus. E Jesus, onde ele ia... Não ia só Jesus, as pessoas sabiam que ele estava lá, as pessoas iam para lá. Ele andava de sandália, era terra. Sempre que se chegava numa casa, se oferecia água para limpar os pés. E o pior servo, o menor, vinha lavar o pé de alguém. Por quê? Porque vinha cheio de poeira, um negócio, né? Tudo sujo.
E essa mulher veio e ela correu direto aos pés de Jesus. Mas pensa uma mulher. Pense uma mulher, né? Que Jesus, inclusive, fala: todo mundo, em todos os tempos vai saber que você existiu e que você fez isso. Essa mulher será conhecida. Então, essa mulher, Maria, era uma mulher que foi conhecida. Conhecida. Porque ela era uma mulher que transbordou gratidão. Esse homem que era um homem top da lei, a gente nem sabe direito quem ele era. Mas ela estava lá. Em João. Ainda que conta, porque aqui é Lucas. Em João, esse evangelho também está em João. João dedura que nessa hora, quem estava lá achando ruim era inclusive Judas. E Judas estava lá falando assim: isso aí é mó caro, podia ajudar um monte de gente. Podia ajudar um monte de gente. Podia fazer isso aí, quantos pobres não ia ajudar? Mas olha só, Jesus, ele perscruta o nosso coração. Nós olhamos para as ações das pessoas, mas Jesus perscruta o coração. Essa é a primeira grande lição que nós precisamos conhecer de Deus e da diferença de Deus para os homens. Se você quer se parecer com Cristo, você deve não ficar olhando e julgando por comportamentos, mas perscrutar o coração. O mundo quer saber qual roupa você chegou, se você veio com qual carro, qual é o teu comportamento, se você sabe sentar à mesa ou não, qual é o teu histórico, qual é o teu currículo. Deixa eu ver se é alguém de bem. Isso aí, ó. Essa aí era do barraco. Essa aí, ó. Nossa, como é que pode? Essa aí, piriguete. Nós temos sempre um julgamento pelo histórico das pessoas. Mas Deus não. Ele tá olhando o coração. Ele tá perscrutando o coração. Mas aqui eu quero fazer um paralelo. Tem muitas coisas para contar dessa passagem, mas aqui eu quero fazer um paralelo entre esta mulher e este homem. Eu quero fazer um paralelo entre estes dois, para que a gente possa aprender coisas muito importantes do nosso coração. Quando ele diz, olha só, se ele fosse profeta mesmo, porque ele tá chamando de mestre, mas no coração dele ele tá lá, ele analisando Deus. Ele tá falando que, ó, você é o top, mas dentro do coração dele não era isso. É igual o jovem rico. Mestre! E aí o próprio Jesus fala assim, por que tá me chamando de mestre? Né? Porque ele tá vendo ali o coração. Tem gente que fala bonito com a palavra. Mas o que ele tá fazendo no coração é o oposto disso. Sabe? Tem tantas técnicas de você falar assim ou assim. Mas ser parecido com Deus é ter coração na mesa. Isso não quer dizer que você não tem que ter filtro para falar com as pessoas. Mas é ter o seu coração na mesa. Não é ter uma língua sem freio. Porque a própria palavra diz que da sua língua pode vir vida ou morte. Mas é um coração na mesa, onde você pode perguntar o que precisa. Jesus, você é profeta? Jesus, como é que você pensa isso? Coração na mesa. Coração na mesa para dizer de tudo que você carrega, de tudo que você sente, coração na mesa. Mas a gente fica cheio de camuflagem. E o que aconteceu com esse homem que Jesus explica, né? Nessa parábola linda. Imagina que o teu pai emprestou dinheiro para você e para o seu irmão. Teu pai emprestou dinheiro para você e para o seu irmão.
Ele emprestou 50 mil pro seu irmão e 20 mil pra você. 50 mil pro seu irmão e 20 mil pra você. Quando ele faz isso, aí o seu irmão gastou 50 mil, não conseguiu pagar a dívida. Você também gastou os 20 mil, não pagou a dívida. E ele fala, tá perdoado. Tá dado. Foi presente. Agora imagina que não é teu pai, alguém que falou foi presente. Aí ele tá falando, qual que vai ficar mais agradecido? Talvez você até ficou pensando, mas é injusto. Deu 50 pra ele, deu 20 pra mim? Olha a nossa mente de fariseu. Olha a nossa mente de fariseu. Ele diz, eu acho que aquele que perdoou 50 mil. Sabe o que acontece? A nossa gratidão, ela vem da nossa capacidade de receber. Existe naquele livro 40 dias na Arca. Tem um dia que está escrito assim, você está preparado para receber? E sabe, tudo que a gente mais quer, às vezes não é o que a gente está preparado para receber. E tem uma das coisas que mais impede a gente de ser grato. E que faz a gente não estar preparado para receber. A primeira coisa que este cara tinha, que era diferente dessa mulher, era a meritocracia. Sabe o que está fazendo nós vivemos uma vida insatisfeitos, sem ter gratidão nos nossos olhos, sem enxergar o que Deus está fazendo, sem poder receber o bom? A nossa justiça própria. Meritocracia. Como assim, Fernanda? Quantos de vocês acham que você faz mais na sua casa? Mais do que o outro? Mais do que o marido? Quantos de vocês acham que você faz mais? E aí, tudo que o outro faz, você fala, mas também olha tudo que eu fiz. Como você tá sempre fazendo tudo, e aí você se acha muito boa por isso, tudo que o outro faz, não paga a dívida. Quantos de vocês performa top no trabalho? E aí tudo que o outro faz não é menos que a obrigação. Quantos de vocês já fizeram uma oração dizendo, Senhor, eu te sirvo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou top, e você não faz isso comigo? Quantos de vocês apresentaram a listinha já de meritocracia para reclamar para o Senhor? Esse homem, ele era top. Ele era correto. A gente não sabe qual é o pecado dela. Alguns associam ela com Maria Madalena. Alguns podem falar ela era adúltera. Como é que ele sabia? Falou, ela é uma pecadora. Ela saía com os outros. Ele era um homem correto. Ele era um homem que servia na igreja. Ele era um homem que ajudava os outros. Mas ele sentia que ele era tão bom que ele não podia receber. Aquela mulher, ao contrário dele, ela pensava, eu tenho tantas coisas desorganizadas, tantas coisas desarrumadas, e esse homem me perdoou. Esse homem impediu que tacassem pedras em mim. Era para eu ter morrido, era para ele ter me julgado. Porque vamos lembrar que se essa é a história da continuidade da mulher adúltera que ia levar pedradas,
Ele disse, se ninguém te condenou, nem eu te condeno. Mas agora ele está no jantar e tem um homem condenando ela. E nessa hora, ele fala, os teus pecados estão perdoados. Ela vai lá com o melhor perfume, ela derrama tudo. Sabe por que você faz, mas você não se derrama apaixonada pelo Senhor? Porque a gente fica cheio de mérito. Fernanda, então eu tenho que regaçar? Então eu tenho que fazer tudo errado? Já entendi, então. Eu tenho que fazer tudo errado, não vou fazer mais nada, vou deixar a casa de perna pro ar, não vou ser mais alguém exemplar, vou tacar o terror. Porque daí a hora que Deus fizer, eu vou falar, obrigado, Deus, eu não merecia. A diferença dos dois ali não era só o tanto que ela foi perdoada. Era porque aquele homem achava que ele tinha conquistado as moedas e não tinha dívida. Tudo que você tem, você recebeu do Senhor. Se você tem mais paciência, porque Ele te deu. Se você tem a beleza de enfeitar a casa, porque Ele te deu. Um dia eu perguntei para Deus, Deus, por que só eu tenho que dar? E Ele me disse, porque você recebeu antes. Da onde você acha que você tirou o que você está dando? Muitas vezes nós somos ingratas. Muitas vezes nós não conseguimos nos derramar. Nós fazemos tudo. Pé de boi para trabalhar e servir a Deus. Mas você vai estar na formação desse ano no Mulheres de Fé, que acontece nos Cafés com Fé, e tem lá um módulo escrito: servir não é garantia de intimidade. Você pode estar servindo e não ter intimidade nenhuma com o Senhor. Essa mulher derramou tudo. E o Senhor foi tão tocado pelo que ela fez, que foi o que Ele escolheu fazer na última noite, no último jantar que Ele tinha. Foi o que Ele escolheu fazer com os discípulos. Ele foi tão tocado por aquela mulher, que foi o que Ele fez e disse para fazer, como Ele. Mas o que tinha de diferente é que essa mulher percebeu a graça, o favor imerecido do Senhor. Ela não merecia. E Ele derramou sobre ela. Eu vivi algo muito parecido com essa passagem há algum tempo. Eu olhava para essa passagem e eu mesma dizia, Senhor, eu sempre fui muito certinha. Aqui a palavra diz que ela muito foi perdoada, por isso ela muito amou. Eu quero muito te amar. Mas eu não tenho uma história de porra louquice para dizer que o Senhor me perdoou assim grandemente. Que eu recebi grandemente, eu queria experimentar isso. Eu sempre fui certinha desde a minha infância. Pregava desde os 10 anos. Era a Madre Fernanda. Meus irmãos me chamavam de Madre Fernanda. Eu era a correta. Mas por isso, um tanto fariseu. Achando que, olha que ótima que eu sou. Então eu posso receber milagres de Jesus. Mas eu não recebi o maior deles, chamado graça, o maior poder do mundo, favor imerecido. Não vem pelo teu mérito. Sabe qual era o maior poder da mãe de Jesus, da mulher escolhida para ser a mãe de Jesus? Cheia de graça, favor imerecido. Cheia de graça. E eu não consegui experimentar essa graça, por ser cheia de mim mesma. E aí você sabe que eu passei por um processo, né, de viver um trabalho
né? Com uma pessoa trabalhando comigo. Essa pessoa estava trabalhando comigo e eu tinha certeza que ela estava me passando a perna. Eu tinha certeza que ela estava me passando a perna. E eu olhava para ela e falava assim, gente, como é que ela pode ser tão dinheirista? Como ela pode achar que eu não tô percebendo o que ela tá fazendo? Como ela pode ainda ter um coração tão duplo? E eu pensava, eu vou sentar com ela no final, vou pôr o coração na mesa. Eu não queria nem falar com ela, porque eu sentia que ela tava me enganando. Eu sentia que ela tava fazendo para me cobrar mais. Para tirar até o couro que eu tinha. Que eu não tinha. E aí eu falei, nossa, como é que eu vou... Mas no final eu vou sentar e vou falar para ela o que ela tá perdendo. De ter esse coração endurecido desse jeito. E o meu coração cada vez mais se afastava dessa pessoa. Embora eu continuasse em oração por ela, eu falava, Senhor, que ela perceba o que ela tá fazendo. Ela tá me roubando, ela tá me roubando, ela tá me roubando. Ela tá me tirando. E aí, então, eu fui fazer o acerto com essa pessoa. E quando eu sentei para fazer o acerto com essa pessoa fez uma conta gigante, assim. Totalmente fora do que a gente tinha combinado. E eu fui ficando cada vez mais nervosa. Mais nervosa. Porque ela fez uma conta tão fora. Eu falava, não é possível que ela tá fazendo isso. Isso é injusto. Era essa a palavra que eu tinha. Isso é injusto. E no final dessa conversa, essa pessoa me disse, Fernanda, eu não vou te cobrar nada. Eu não vou te cobrar nada. Essa pessoa tinha trabalhado comigo durante 1 ano. E eu sentia que ela estava me enganando em todas as coisas para ela me esfolar. E no final, ela não quis receber. E naquela hora, eu lembrei que eu tinha falado com o Senhor, que eu queria me sentir profundamente perdoada, para ter esse amor. E eu tinha dito, Senhor, de verdade, eu sempre fui certinha, mas nesse dia, como o fariseu, eu vi que eu tive um olho de julgamento, um olho de superioridade, porque eu achava que eu era honesta e ele era o sacana. Eu fiquei envergonhada do meu olhar. E naquele momento, eu me senti profundamente perdoada. E eu disse, eu estou envergonhada. E eu preciso te pedir perdão. Porque eu tinha certeza que você estava jogando sujo comigo. Certeza. E naquela noite eu ajoelhei e disse, Senhor, eu tive o olhar do fariseu. De justiça. Sem perceber que tudo que o Senhor me dá tão mais. De uma forma tão melhor. De que é o Senhor quem derrama sobre mim. Obrigado, Senhor. Porque hoje o Senhor me mostra que o Senhor está acima de todas as coisas e que eu também posso receber. Sabe o que não nos faz gratas? Nós nos acharmos superiores, sem perceber de onde vem o que nós temos. Deus me ensinou há um tempo de que a mãe da humildade é a gratidão. A mãe da humildade é a gratidão. Se você sabe, humildade não é você se diminuir. Porque tem um monte de gente que se vangloria na diminuição. A humildade é você saber quem te deu. A humildade é você saber quem te deu. Aquele homem tinha uma casa para oferecer. Aquela mulher, por que ela derrama o perfume melhor? Porque ela fala, o que esse homem me deu? O que paga?
E ela não estava lá para ser eficiente. Ela não trouxe uma comida. Ela fez algo que era desnecessário. Mas ela adorou ao Senhor. Tanto que ele disse que ela está preparando ele para o sepultamento. Ela já fez o perfume antes. Deus não te fez para ficar resolvendo coisas e sendo eficiente, mas para você ter um coração grato e adorador. Grato e adorador. E quando nós ficamos tão cheios do nosso mérito e da nossa justiça, nós nos sentimos tão superior aos outros que nós não podemos receber nada de ninguém. E nós entramos numa força que só faz com que a gente fique mais fechada, mais cascuda e mais carente no final. Que você, nessa manhã, possa romper com as suas cascas. Que você possa pedir para o Senhor que Ele te mostre que tudo de bom que você tem, Paulo diz, tudo de bom que eu tenho vem de ti. Porque você, pensando com as suas ideinhas, você quer pegar no pescocinho do outro. Com as suas ideinhas, você queria reduzir o outro a zero. Você queria falar para o Senhor, manda fogo do céu para esse ser aí. Eu não queria pedir para o Senhor misericórdia. Quantas vezes na minha oração eu queria pedir para o Senhor justiça e não misericórdia? Porque o nosso coração vai ficando endurecido. A gratidão é quem abre o teu coração para você entender que Deus pode derramar mais sobre você. Entenda que tudo que você tem de bom vem dele. Se você tem mais para entregar, é porque você recebeu mais antes dele. Seja grato e permita-se receber mais do Senhor. A mãe da humildade é a gratidão. Por isso, o que ela escolhe fazer é o se abaixar e beijar os pés. O lugar mais sujo do corpo, menor, se colocar como uma serva, derramar um melhor perfume. Quando ela tá lá nesse ato de maior humildade, ela tá servindo agora em humildade, pelo tamanho da gratidão dela. Aquele homem serviu um jantar, mas não era por humildade de eu quero te servir. Era por mérito. Olha quem eu sou e o que eu tenho. E olha o que eu estou fazendo por você. Ele nem percebeu que Jesus já que tinha dado, que ele também tinha dívida. Podia ser menor do que aquela mulher, é verdade. Mas ele também tinha. Porque tudo que ele tinha, Jesus tinha dado para ele. Antes. Com todas as condições. Quando você serve em humildade, e o verdadeiro servir é humilde, não quer dizer que é de qualquer jeito, porque ela derrubou Carolina Herrera no pé dele. Não foi qualquer colônia, não. Carolina Herrera no pé de Jesus. Quando ela derrama Carolina Herrera, Dolce & Gabbana, Yves Saint Laurent, no pé de Jesus, ela está servindo na excelência. Servindo na excelência aquele homem. É porque ela sabe de quem ela recebeu. Tudo é dele. Judas fala, isso aí era para resolver coisas. Mas o coração dele, resolutivo, no fundo tinha justiça própria. Então quando você não serve por humildade, é porque você serve porque você se acha superior. E esse servir não chega ao coração de Deus. Porque você acha que veio de você. Inclusive você acha que você está pagando a conta. Você não entendeu que todo recurso veio dele.
Então a chave para a tua gratidão é: olhe tudo que Deus me deu. Porque se a mãe da humildade é a gratidão, o filho é a contribuição. Humilde é: se eu recebi, tudo que eu posso fazer é entregar. Se Deus me deu isso, tudo que eu posso fazer é entregar. Se Deus me deu isso, o que eu posso fazer é oferecer para mais um. Nós vivemos num mundo egocêntrico, egoísta, insatisfeito. Porque a origem foi distorcida. E qual é a origem? Gratidão. A verdadeira contribuição. Não vem de pessoas que querem se aparecer, ser gostadas, serem reconhecidas. Mas são aquelas pessoas que receberam tanto que não podem ficar sem distribuir. Deus te deu dons. E às vezes você está guardando ele na tua bolsa. Ou você está vendo quem merece esse dom. Qual que foi a pergunta que Deus fez para você para dizer se ele te daria esse dom? Deixa eu ver se você merece. Ou você recebeu. Dons são partes de Deus para você entregar para os outros. Dom, em inglês é gift, presente, é uma parte de Deus que ele te deu. Se você entende com gratidão, a tua responsabilidade é entregar isso para mais alguém. Se eu te desse um pedaço de pão, meu pão, desse um pedaço de pão para você entregar para alguém que tá aí fora da tua casa, você deixaria esse pão embolorar na tua bolsa? Você cobraria por ele? Você diria para o outro: deixa eu ver se você merece esse pão? Eu te dei pão. Deus tem te alimentado. Deus tem te suprido. Deus tem te dado dons para que você ofereça. É dele. Seja grato por você ser o portador. E entregue nada menos do que tudo que ele te deu a quem ele te confiou. Pode ser o seu filho. Pode ser o seu marido. Pode ser o seu chefe. E muitas vezes nós não entregamos porque nós falamos: mas ele não merece. Não foi ele que te deu. Você não está pagando para ele. Quem te deu foi o Senhor. A régua é o Senhor. Você está cumprindo aquilo que o Senhor fez. Não olha na horizontal. Recebe na vertical. Deus te dá e você entrega. Deus te dá e você entrega. Mas nós ficamos olhando: deixa eu ver o que o outro me dá para ver se eu vou dar. E o network, o interesse, deixa eu ver o que cada um tem, entendeu? Não seja fariseu. Seja Maria. E surpreenda o coração de Deus. Surpreenda o coração de Deus. Gaste o teu melhor para ele, nele. Derrame-se. E saiba que todo bom ele já te supriu e te deu antes. Não seja uma mulher cobradora. Não seja um homem cobrador. Não seja aquele que fica olhando para o outro. Que horror, porque você é tão ótimo assim. Tenha um olhar grato e cheio de contribuição. Quem aponta o dedo não pode estender a mão. E quem não estende a mão é porque não está podendo nem receber. Perceba que você recebeu do céu. E nada vai parar em você. Você vai receber e já vai entregar. E você vai receber mais e já vai entregar. E você vai receber mais e já vai entregar. Porque fonte é assim. Lagoa não. Lagoa tem que ficar lá, pequenininha. Cuidando de todos os espaços. Exercite ser grato. E perceba o que Deus está te dando. Deus te deu a capacidade de levantar antes. Agradeça ao Senhor. Deus te deu uma sabedoria da cozinha. Agradeça ao Senhor e ofereça. Deus te deu uma palavra, vai lá e fala. Deus te deu o dom de tocar, toca. Deus te deu a capacidade de cuidar de dente, cuide.
Ah, então, mas não posso cobrar dinheiro, não tô falando isso, tô falando de cobrança interna, de você superioridade e não de servir o outro. Sirva e faça. De Deus para Deus. Ele te deu. Retribua a cada irmão como ele fez. Amém? Amém? Enche sua vida de gratidão. A justiça própria, o mérito. Esse egocentrismo que não vê a fonte é que faz com que a gente não viva essa gratidão ao Senhor. Comece hoje fazendo uma lista de gratidão de tudo que Deus te deu. E você vai se comprometer a entregar ainda mais intencionalmente o melhor a quem o Senhor te confiou. Um beijo grande. Até a próxima quarta-feira. Que você tenha uma semana cheia da gratidão do Senhor.